Hoje vamos tratar dos medos, fobias e outros comportamentos como resultados da vida moderna. A mensagem do Momento Espírita será relações banalizadas. Olá! Os medos e fobias são resultados da vida moderna? Até onde os distúrbios de comportamento afetam nosso equilíbrio emocional, nossa vida sentimental? O Espiritismo pode nos auxiliar a alcançarmos o reequilíbrio de nossa dimensão emocional, psicológica? Vamos conversar com Lacordaire Abraham Fayad sobre medos, fobias e comportamentos depois do Momento Espírita. No mundo moderno, as comunicações operam-se com grande rapidez e eficiência. Internet, televisão e cinema constituem instrumentos de difusão de informações e modos de vida. Graças a eles se tem notícia do quão liberais estão os costumes. Valores tradicionais são colocados em xeque. A educação baseada na proibição dá mostras de estar para desaparecer. Os jovens exercitam a sexualidade cada vez mais cedo. Tabus caem e nada mais parece errado. Segundo uma concepção que se generaliza, o importante é ser feliz. Essa felicidade é identificada com a realização de sonhos e a obtenção de prazeres. Entretanto, a vivência dessa nova cultura não parece proporcionar paz e plenitude. Problemas psicológicos como depressão e ansiedade se alastram. A troca constante de parceiros traz vazio e insatisfação. Uma série de relações sem profundidade em nada contribui para o amadurecimento afetivo. A ausência de compromisso sério torna banais os relacionamentos. Em clima de banalidade, é impossível surgir uma afeição genuína e profunda. A qualquer sinal de dificuldade, o rompimento surge como uma opção simples e fácil. Pessoas tornam-se descartáveis nas vidas umas das outras. A procura da felicidade torna-se um processo de infantilização. Ao invés de serem identificados e resolvidos os problemas de uma relação, foge-se deles. É como se os seres humanos se assemelhassem a eletrodomésticos. Quando surgem problemas, um é facilmente substituído por outro. Trata-se de uma triste característica que se incorpora na personalidade. Gradualmente, optar pela solução mais fácil torna-se uma segunda natureza. Ocorre que a solução mais fácil nem sempre é a mais honrosa. Em questões morais, raramente agir com correção é fácil. Caso se opte sempre pela facilidade, corre-se o risco de perder completamente as referências éticas. De leviandade em leviandade, o homem se converte em um monstro egoísta e imoral. As dores e os problemas dos outros deixam de ter qualquer importância. O relevante é não se incomodar e seguir despreocupado. Entretanto, ação gera reação. Quem se permite desprezar, ferir e seguir adiante, gradualmente se vê isolado. Contudo, a dor destina-se a desenvolver a sensibilidade e não poupa ninguém. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, experimenta dificuldades e necessita de apoio. Em épocas difíceis, de dor e desolação, um ombro amigo é um tesouro de inestimável valor. Ciente disso, não se negue a apoiar quem precisa de você. Não banalize suas relações e nem imagine que as pessoas são descartáveis. Não tenha como meta de vida a despreocupação.
descubra a aventura de estabelecer vínculos afetivos sólidos e profundos. Permita-se partilhar os problemas dos outros. Converta-se em alguém solidário e disposto a colaborar. Quando surgirem problemas em uma relação, resolva-os como adulto que é. Talvez sua vida se torne um pouco menos despreocupada, mas ela ganhará em plenitude e maturidade. O exercício da solidariedade e da compaixão o fará um ser humano melhor. E, com certeza, ser digno e bom lhe proporcionará paz e alegria. Pense nisso. Relações banalizadas é o título da mensagem que apresentamos. Ela está no CD Momento Espírita, número 13, e no site momento.com.br. Lacordaire Abrão Fayad, psicólogo, facilitador de cursos, seminários e palestras, é nosso convidado. Vamos conversar sobre medos, fobias e outros comportamentos. Lacordaire, é uma satisfação muito grande para nós te receber neste programa. Nota-se atualmente que o homem possui grande dificuldade de enfrentar os obstáculos que a vida lhe apresenta. Qual é o motivo de tal dificuldade? Bom, primeira satisfação minha e a minha gratidão por estar aqui com você. O nosso grande desafio é o conheça-te a ti mesmo, conforme está em O Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é a forma, o meio prático para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. Naturalmente é o Espírito Santo Agostinho quem responde, recordando Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então nosso grande desafio é esse mergulho para dentro de nós. Em virtude do processo socioeducativo que nós recebemos, nós somos convidados a vivenciar as questões de fora. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Em virtude deste processo, a nossa estrutura cognitiva, nossa estrutura afetiva, normalmente fica voltado para o outro. E aí nós nos distanciamos da nossa essência. E o grande convite que Jesus nos faz é essa viagem para dentro de nós, o que a doutrina espírita vem reviver. Daí nós vamos perceber como é importante nós nos conhecermos, porque todos nós trazemos dentro de nós a semelhança, como diz o Espírito Joana de Anjos no livro Amor, Imbatível Amor, assim como a semente traz dentro de si, em estado latente, a árvore que a tipifica, o que nós poderíamos dizer que é a vitória de Deus, que o jardineiro ele somente vai criar circunstâncias, meios para que ela possa se desenvolver, porque todo o processo de desenvolvimento da semente já se encontra dentro dela. Da mesma forma, somos nós. Trazemos conosco a vitória de Deus em nós. Daí o processo das reencarnações, nos trazendo oportunidades para que possamos desenvolver esses valores internos. E quando nós nos distanciamos da nossa essência, nós então nos perdemos e perdemos o nosso sentido existencial. Daí muitas vezes nós ficamos nessa fazeção de coisas sem se fazer com aquilo que estamos fazendo. Então a grande proposta é viajarmos para dentro de nós. Fala-se tanto em medos e fobias como resultados da vida moderna, dos inúmeros estímulos que nós recebemos a todo instante. Como caracterizar e entender o que são os medos e as fobias? Vallon, que é um teórico da psicologia social infantil francês, sociólogo, ele já afirmava: toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Ou seja, todos nós, quando nascemos, nós recebemos dos modelos dos adultos com os quais nós convivemos, no trabalho da maternagem, da paternagem, ou do pai e da mãe, nós absorvemos essas posturas. Daí aquela criança que convive com um pai que tem uma visão amorosa, centrada, proativa da vida,
ela vai desenvolver uma estrutura socioeducativa ou cognitiva de forma equilibrada. Portanto, isso vai refletir amanhã, enquanto adulto, essa criança que tem uma visão proativa da vida, aquela pessoa que é uma verdadeira ponte dentro das relações. Agora, aquela criança que tem uma dificuldade no processo socioeducativo, que absorve da relação com os pais, mães, professores, que são as figuras de autoridades, uma visão pessimista da vida, negativista da vida, ela vai também absorver essa estrutura. E, naturalmente, isso irá também refletir na sua vida adulta. Daí nós vamos entender essas disfunções, muitas vezes mentais, psíquicas, que nós trazemos conosco, além dos reflexos de reencarnações anteriores. E aí vamos entender um pouco mais quando, na psicologia tibetana, há um pensamento que diz assim: nós somos uma somatória de não nós, mas a síntese é pessoal. Nós temos muito do jeito do pai, do jeito da mãe, nós temos muito do jeito da avó, do professor, mas a síntese cada um faz. Daí a importância de nós estarmos buscando mergulhar nessas nossas estruturas, analisar, refletir e buscar estar reeducando. E essa é a grande proposta da doutrina espírita, estar nos ajudando a perceber que os nossos medos, as ansiedades, as fobias, a depressão, vêm da forma como nós nos estruturamos diante das situações da vida. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele já nos coloca que das pessoas, das coisas e das situações, existem sempre o melhor lado. Naturalmente, para aqueles que já conquistamos esta visão do melhor lado. Mas aqueles que têm uma visão pessimista, negativista da vida, vai estar sempre vendo o pior lado. Daí vamos entender que os fatos, as situações, sempre serão fatos e situações. Portanto, a diferença é como nós vemos. Porque dentro de nós não há mapa de derrota. Dentro de nós há fatos. Como nós trabalhamos com esses fatos, é que vai estar nos dando aquela pessoa mais bem centrada do que a outra. Por isso, quando Jesus então coloca: que brilhe a vossa luz, vós sois o sal da vida, sempre mostrando que nós, potencialmente, somos equilíbrio. E tais distúrbios afetam o nosso equilíbrio emocional, a nossa vida sentimental? Sim, é verdade. Porque muitas vezes a semelhança daquela pessoa que muda tanto de emprego, de trabalho, e aí nós vamos perceber que o problema não é o trabalho, é a forma como ela se coloca diante do trabalho. Da mesma forma no processo do interrelacionamento, aquela pessoa que já está no 5º casamento. De repente ela percebe que o problema não é do casamento, é dela no casamento. Onde nós estivermos, nós nos levamos com tudo aquilo que nós trazemos enquanto conquistas, como também espaços a serem melhorados. Porque dentro desta visão proativa, amorosa, que a doutrina espírita nos ajuda a nos perceber, o que são os nossos defeitos? Espaços de crescimento. A semelhança de uma empresa, quando está indo à falência e contrata um consultor. Qual vai ser o trabalho deste consultor? Ele irá levantar os pontos exitosos da empresa, mas também irá levantar aquilo que o proprietário, ou o gerente, ou o organizador da empresa está investindo indevidamente, que são as atitudes, erros. E o que é o erro dentro da visão espírita? Uma experiência nos ensinando como fazer diferente, como diz o Espírito Joana de Anjos, uma experiência aprendizado. Então, quando nós mergulhamos nos nossos erros, nessa visão proativa da vida, nós vamos transformá-los em experiência e aprendizados. Portanto, as situações se repetem. Quando repetir, nós agora vamos agir exitosamente, porque transformamos a experiência erro em experiência êxito. E aí nós vamos entender que as grandes dificuldades que nós enfrentamos, no sentido muitas vezes de derrotista da vida, não é pelos fatos. Porque, como disse Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que Ele saiba. O que Ele está nos falando? Da providência e da previdência divina que todos nós nos encontramos inseridos. E como o Espiritismo pode nos auxiliar a alcançarmos o reequilíbrio de nossa dimensão emocional e psicológica? Ah, imensamente. Tanto é que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo
que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega, que empreende em dominar as suas más inclinações. Então a doutrina espírita, ela nos ajuda a desenvolver conosco o autoanálise, a autopercepção, que é diferente da autocrítica, diferente do autojulgamento que às vezes nós nos fazemos. Ela nos ajuda a perceber, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se Deus havia criado espíritos bons e espíritos maus. Os benfeitores então nos respondem que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, simplicidade desprovido dessa complexidade e ignorantes desprovido deste conhecimento. E nós vamos perceber que nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então a doutrina espírita, recordando Jesus, quando ele coloca, conheça a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade ela está em sintonia com as leis naturais da vida, que é uma das questões também do Livro dos Espíritos, este livro super interessante de perguntas e respostas, que o codificador busca da maiêutica socrática para poder mergulhar nessas questões da vida, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, quem nós somos. E por que tanta dificuldade que se tem na mudança de comportamento? Isso estaria relacionado ao estágio evolutivo em que nós encontramos nesse processo de evolução? Sim, é verdade. O espírito Joana de Ângeles, quando trabalha no livro Amor Imbatível Amor, ela nos fala que nós trazemos conosco as nossas viciações mentais, fruto da nossa herança, muitas vezes do nosso primarismo animal, e reflexo das reencarnações anteriores, como também da atual reencarnação do nosso processo socioeducativo. Nós poderíamos comparar a nossa vida como se fosse um grande rio. Ninguém consegue sair do rio da sua vida, porque quando nós muitas vezes já deixamos de estar agindo indevidamente lá na nascente do nosso rio, ou seja, fruto daquilo que aconteceu na nossa infância ou de encarnações anteriores, nós já não estamos tendo mais as dificuldades no sentido de alimentá-las, de fazê-las, mas trazemos conosco os reflexos dessas tendências, daí a importância de entender o processo da reencarnação, como Allan Kardec coloca, que a provação ou expiação, ou seja, a reencarnação por prova, nós vamos estar sedimentando aquilo que nós já aprendemos. E a expiação, a palavra expiação de ex, de extrair, pia, pureza, extrair a pureza através da ação. Então, muitas vezes, nós temos dificuldades de estar aceitando aquilo que vem no rio da nossa vida. As nossas tendências à maledicência, a nossa tendência à gula, a nossa tendência ao sexo desvairado e assim sucessivamente. Quando nós nos deparamos com essas nossas matrizes, fruto de encarnações passadas, das nossas experiências felizes ou não felizes, porque nós também trazemos conosco as nossas conquistas, êxitos, fruto também do nosso esforço, do nosso trabalho, mas quando nós nos deparamos com as dificuldades, nós temos dificuldade da autoaceitação. E aí o que acontece? Nós entramos muitas vezes num processo de estar reprimindo em nós essas tendências, ou então muitas vezes nos censurando, nos criticando. A questão não é reprimir, nem censurar, nem criticar. É fazer um trabalho de autoaceitação de nós mesmos, enquanto filhos de Deus, aprendizes da vida, e estar refletindo por que eu estou nessa situação. O que essa situação quer me dizer? Porque dentro da própria situação já tem também o direcionamento que eu posso estar empreendendo na busca da solução. E o terceiro passo é justamente o que é que eu posso fazer comigo de forma amorosa, respeitosa, para estar mudando essa situação. E aí então nós vamos entender que o êxito está nesta busca de estar a cada momento caminhando de forma mais equilibrada. O que Allan Kardec sintetiza: hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. Conduta cristã, conduta espírita. Seguir o exemplo do Cristo é o caminho para se alcançar a paz e, consequentemente, a felicidade? Com certeza.
Por isso que ele diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou o caminho, aquele caminheiro que já aprendeu a caminhar em sintonia com os ditames das leis de Deus, de justiça, amor e caridade, sintetizando todas as outras leis. Então nós vamos entender que Jesus, ele é realmente o protótipo do homem de bem. Por isso que quando Allan Kardec coloca lá na questão 625, quando ele pergunta qual é o homem que nós podemos tomar como modelo e guia da humanidade? Ou seja, qual é o ser mais perfeito que podemos tomar como modelo e guia da humanidade? E então os Espíritos respondem Jesus. Então Jesus, ele é na verdade o caminho. E nós vamos entender que nós já estamos se nós observarmos, também neste caminho. Porque como não há prestígio diante das leis, e Jesus então afirma, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Naturalmente, ele mostrando que nós estamos no mesmo caminho que ele já palmilhou. Só que nós vamos fazer tudo o que ele fazia como aprendizes da vida. Por isso que ele diz, vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, aprender com ele é o mestre. Nós somos os aprendizes. O que nós poderemos simbolizar, sintetizando essa expressão do aprendiz, nós já podemos ser felizes aqui e agora. Desde que nós reconheçamos o nosso esforço que nós estamos empreendendo em sermos melhores. Porque o bem, ele não tem vencimento, como diz o Espírito André Luiz. Por menor esforço que eu faça na direção ao bem, eu estou me conectando com a minha essência divina. Portanto, eu estou também conectando com o Criador e com a vida. Daí nós vamos entender, comparando, Jesus e o aprendiz. São dois grandes malabaristas que estão trabalhando com as bolas. Só que o mestre, as bolas já são de virtudes, porque ele assim já as transformou. O aprendiz, ele tem bolas de virtudes e bolas de paixão. Podemos comparar as bolas de virtude como sendo bolas de água. E do aprendiz, a paixão as bolas de fogo. Então, qual que é o nosso dever amoroso? Quando em contato com as bolas de fogo, fazer o exercício das virtudes, transformando as bolas de fogo em bolas de água. Então, se eu tenho uma dificuldade numa área qualquer, em que eu estou percebendo que eu estou agindo ali de forma orgulhosamente, o que eu vou fazer? Exercício de me humildar. Vou fazer agora, pegando a virtude da humildade e exercitar, transformando aquela bola de fogo da paixão, do orgulho, na bola da virtude, da água, da humildade. Daí nós vamos perceber quando então Jesus diz que tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Corder, nós agradecemos a sua presença, estamos muito felizes por conhecê-lo, por tê-lo no programa. Nós é quem agradecemos e rogamos que Jesus, este grande terapeuta do amor, abençoe a todos nós e o nosso orbe. Nós agradecemos a todos os telespectadores que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.